Olá, pessoal. Que bom estar aqui novamente no podcast da Câmara Municipal de Ipatinga com mais um podcast. Hoje nós temos 3 convidadas muito especiais. Estamos concluindo, né, o mês de agosto e durante o mês de agosto a gente faz uma reflexão, né, sobre os direitos das mulheres, as violências. Então nós temos o Agosto Lilás, que reflete isso, né, de como é importante a gente combater as diversas violências que as mulheres enfrentam no dia a dia e ter políticas públicas, né, para as mulheres. E também a gente tem o Agosto Dourado, né, que é o incentivo à amamentação. Então nós estamos hoje com 3 convidadas muito especiais. Vocês podem se apresentar, por favor? Meu nome é Valéria, sou enfermeira, consultora de amamentação, doula de parto e educadora perinatal. Eu sou a Daniela, sou doula e sou facilitadora da amamentação também. Eu sou a Preta Lua, eu sou produtora cultural e pesquisadora no projeto Quinto Elemento da Oralidade. Pode deixar o microfone aí que a gente vai conversando. Então vamos começar pensando, né, refletindo um pouquinho sobre o Agosto Dourado, né? Agosto Dourado que nós falávamos aqui que este ano tem o tema como apoio à amamentação, faça a diferença para mães e pais que trabalham, né? E vocês fazem parte de um grupo de doulas pelo Vale do Aço. É uma profissão, né, e que não é muito conhecida pela sociedade, né? A gente nem ouve muito falar. Essa profissão é reconhecida, é uma profissão reconhecida em lei? Como é que funciona? Qual que é o trabalho feito? E por que, assim, doulas Vale do Aço, né? Pelo Vale do Aço. Fala um pouquinho sobre isso. Então, não é tão novidade assim, né? As mulheres são assistidas por doulas há milhares de anos. Eu sempre falo que a primeira profissão foi ali, nasceu junto com o nascimento. Então tem a parteira e tem a doula, que a gente fala ali que é a amiga da parteira também. É uma equipe, assim, de ouro, né? Então a mulher sempre foi rodeada de outras mulheres para parir e ali tinha sempre uma figura de uma mulher que fazia o papel da doula, né? Infelizmente aqui na região é algo novo, né? Tomou-se um boom, um crescimento maior, tem uns 3 anos, quando foi sancionada a lei aqui de Ipatinga, né? Com muito trabalho árduo, mas já existe esse movimento, né, das doulas há muitos anos, porém em outras regiões é mais conhecido mesmo. Acaba que não é um serviço muito acessível, né, a muitas mulheres. Como é que funciona? Porque não parece ter muito um investimento público, um interesse público nisso. E a gente ouve mesmo de as pessoas dizerem ser frescura, essa coisa de doula. Como é que é isso no dia a dia, vocês que lidam com isso no dia a dia? Isso também acaba sendo algo bem regional também. Em alguns estados ou cidades, a doula ela tem o seu reconhecimento mesmo, de ser ali, principalmente, quem defende os direitos da mulher, né? Principalmente. Então, e traz também sempre essa militância, essa luta de mudança, né? Tanto no contexto de como essa mulher vai ser tratada no nascimento, como esse bebê vai chegar, mas a nível de informação para essa família também, de direitos de escolha, daquilo que é melhor para eles, para esse bebê. Infelizmente, nós não temos esse respaldo da lei, né, com relação à profissão. Tá nos trâmites ainda. Essa semana a gente teve uma vitória que aconteceu, né, foi vereador que é a Sâmia. Na Câmara Federal. Isso, né, que está tramitando ainda para que a gente possa, a doula ser reconhecida como uma então profissão. não é uma profissão regulamentada Ainda pelo Ministério da não. Saúde, né? Seria pelo Ministério da Saúde, né? Isso, Então não é ainda. Não. A gente está aí lutando para essa conquista, que é muito, né,
É, porque a gente vê um papel muito importante, por exemplo, das parteiras, né? De muito antigamente e talvez pela situação, né? De fragilidade, né, social em que as pessoas, as famílias, né, estão e as mulheres estão, talvez a doula seja encarada assim como senso comum, né? Como algo de luxo, né? Ter uma doula como acompanhante seja algo luxuoso para uma parturiente, né? Então, isso é sério, né? Porque, inclusive, mostra para a gente o quanto as políticas para as mulheres, para a saúde, do parto mesmo, da gestação, mas como elas ainda não são levadas a sério. Tem muito a caminhar ainda, né? Tem. E é interessante porque essa questão da doula, quando a gente fala em doula, é um nome que realmente às vezes não é tão comum para as pessoas, né? Mas o que é isso, doula? Igual você falou, né? Não é de tão conhecimento, não é tão divulgado. Sim. Às vezes aquela mulher, né, Dani, que vai buscar mais sobre aquele processo da gestação, do parto, aí ela vai ver o nome doula, aí ela vai procurar. Por quê? Porque ela está interessada, mas só que não são todas as mulheres que estão interessadas nisso. Às vezes encara o processo da gestação, do parto, como algo assim, né, de cultura mesmo, né? Minha mãe sofreu, sofri, todo mundo sofreu, assim como na amamentação, que a gente vai falar daqui a pouco, é uma coisa bem cultural. Mas hoje os dados científicos mostram que doulas, quando a gestante, a parturiente, ela tem uma doula acompanhando, o desfecho do parto, ele é muito mais positivo para a mulher, entendeu? Por quê? Porque a gente prepara essa mulher para o parto. Conhecimento é poder, né? Quando essa mulher conhece fisiologicamente o que vai acontecer no corpo dela, ela tem segurança para confiar no processo dela. Ela vai ter confiança para ir para um parto natural, para um parto normal, sabendo quais são as intervenções que ela pode sofrer ali, quais são as induções que podem acontecer, e ela, né, constrói ali o plano de parto dela, que é a voz da mulher na hora do parto, porque a mulher, ela é inundada de hormônios ali que vão atrapalhar, às vezes, a consciência dela, mas ela tem ali um plano de parto, que também é lei, né, Dani? Elas precisam saber disso. A maioria das mulheres não fazem seus planos de parto, né? Não é reconhecido isso, não sabe, às vezes, acha que às vezes só o plano de parto acontece se tem doula, se tem equipe. Não, o plano de parto, ele é um direito da mulher. Ali ela tem que especificar como que ela quer ser conduzida nesse trabalho de parto. Então realmente nós precisamos ser muito avançados. E vocês trabalham também com o incentivo à amamentação e pelo direito, né, da mulher de amamentar e da criança, né, de ser amamentada. E nós vemos, tem um debate muito intenso sobre o ser mãe, né? Como assim, inclusive, até mesmo pelo setor mais conservador da sociedade, de quase assim, você tem que ser, né? Tem que ser mãe, é quase uma obrigatoriedade. Você nasceu mulher e ser mãe, né? É desse jeito, né? Você nem pode dizer, aliás, que se torna mulher, né? Você é mulher, né? Nasceu com sexo feminino, tem que ser mãe. Tem essa obrigatoriedade, esse peso no sentido de que pode ser que a pessoa não queira ser, né? E pode ser que ela tenha o sonho de ser e não consiga, né, também ser. E aí, ao mesmo tempo que coloca isso como uma obrigação, de certa forma, romantiza a amamentação, né? Trata assim com aquela coisa e que criminaliza a mãe que não amamenta, né? É um crime ela não amamentar, ela fazer a opção por não querer ser mãe e, ao mesmo tempo, as mães não têm muito condições de exercer esse direito à maternidade, a amamentar, né? A amamentação. Como é que se dá isso e qual que é esse trabalho que vocês fazem com essa questão da amamentação, pelo direito da amamentação? O que é feito por vocês? Que trabalho vocês fazem? Então, por nós, doulas, já na gestação, a gente já passa, durante as aulas de educação perinatal, né, para essa família, as orientações, né, sobre a amamentação, sobre o direito de escolha de amamentar também, porque é um direito, né? E sempre orientando essas famílias a buscarem o profissional adequado, que é uma consultora de amamentação, né? Que quem pode falar melhor é a Valéria como consultora.
A gente, na verdade, a gente fala, todas nós temos escolhas, né? E realmente, culturalmente, às vezes a gente é inundado por pressões, né? Que a gente sofre da sociedade, dos nossos parentes, da família, dos vizinhos, de quem a gente conhece. Mas, assim, é importante também, porque, como eu falei, do conhecimento, da pessoa saber como que é importante a amamentação. Às vezes, eu já peguei paciente que não estava interessado em amamentar. Na primeira consulta de pré-natal, eu perguntei, aí, você vai ter interesse de amamentar? Ah, não, acho que eu não vou ter paciência não e tudo. Quando eu mostrei para ela os benefícios da amamentação, ela ficou simplesmente de boca aberta assim e falou assim, o quê? Não. Aí na segunda e terceira consulta de pré-natal, ela já falou assim comigo, Valéria, você me incentivou tanto que eu já busquei informações, eu vou amamentar meu filho. E ela ganhou o bebê dela teve alterações de língua, de limitação de língua, ela fez tratamento, fez a cirurgia, fez tudo que ela devia fazer, para o quê? Para ajudar no processo da amamentação. Então, isso, a gente fala, né? Os dados hoje mostram que 6 milhões de crianças são salvas por ano por causa só do aumento das taxas de aleitamento materno exclusivo. Entendeu? São 13% no caso, né, das crianças que a gente tem diminuição de mortes aí até os 5 anos de idade. Então, assim, não tem como a gente comparar, é irrisório. Então, às vezes, a pessoa... Já tive paciente, inclusive, vocês acreditam, que eu falei assim, aí, você tem interesse em amamentar? A pessoa virou pra mim, olha como é falta de informação. Ah, eu vou ter que amamentar mesmo, por quê? Porque eu não tenho dinheiro para comprar a fórmula. Então, na cabeça dessa mulher, a fórmula era melhor do que a amamentação. Olha a falta de informação. Entendeu? Então, muitas mulheres, às vezes, né, com baixo poder econômico, elas podem achar que é a única forma que elas têm, porque elas não têm dinheiro para comprar a fórmula. Querendo ou não, é taxado um pouco, né, Valéria? Porque, vou usar a palavra aqui, pobre amamenta, rico não, né? Porque a classe média alta, ela tem exatamente o recurso financeiro para comprar a fórmula e se dar ao luxo. Mas e aí, será que é mesmo? Quem está saindo ganhando com tudo isso, né? Então, amamentar é algo que não tem uma classe também. Preta Lua, nós já estamos falando de violências, né, contra as mulheres. Sim, é uma questão que ela é muito grande, né? Por isso que é necessário ter realmente essa lei, ter redes de apoio para que seja acessível a todas as mulheres. A gente também tem que entender na amplitude que é o nosso Brasil, onde que mulheres sem condição nenhuma de ter acessos e de ter uma base fixa e até paz na cabeça, poder ter uma gestação tranquila, isso é muito baixo. Não é todas as mulheres que têm esse privilégio de poder degustar de um processo de amamentação tranquilo. Muitas das nossas mulheres, durante o processo da gravidez, sofrem maus tratos, sofrem a falta na questão do abandono paterno, sofrem a falta de apoio da família, muitas das vezes dificuldade dentro de casa. Que tipo de estrutura essa mulher tem para poder ainda ter a força para sobreviver, para dar o que de comer para o filho e ainda ter uma romantização do processo de gestação? É muito difícil. É muito difícil você pensar que, por exemplo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar dentro da minha casa para que eu não passe fome, para que minha cria não passe fome, muitas das vezes com homem maltratando, batendo, porque a gente sabe que cada vez mais aumenta a taxa de feminicídio e são as mulheres negras, são as mulheres periféricas que mais sofrem com essas estatísticas. E é muito difícil. Essas leis têm que vir, mas que seja fácil acesso para todo mundo. Que é muito mais fácil para a mulher que tem a vida, né, estruturada, eu falo no sentido de já estar na elite da sociedade, ter todos os acessos. Agora, fazer com que isso chegue a qualquer pessoa é uma questão, sabe? Então, assim... eu acho muito importante acontecer, mas também é muito importante a conscientização das pessoas que é um recurso, no momento, que não é acesso a todo mundo. Beleza. O que dá para ser feito para que, enquanto esse acesso não chegue, gerar uma rede de apoio para essas mulheres, sabe? Que é o que esse grupo de doulas, né, vem tentando fazer, não é? Inclusive, vocês realizam, né, todos os anos o mamaço, né?
esse ano também está sendo preparado, né, o Mamaço? Sim, o Mamaço, né, vai acontecer, né, dia 26, ou aconteceu no dia 26, né, desculpa. Na verdade, é uma proposta, já são 6 anos de Mamaço, né, Dani? E é uma forma, assim, de incentivar mesmo. É um momento muito gostoso, sabe, Cida? Que a gente proporciona, assim, para as mulheres. É um momento que elas separam para elas os seus bebês. Então, ali vão gestantes, né, lactantes, que estão ali no período do puerpério, às vezes com bebezinhos maiores. Elas contam experiências, dificuldades, porque eu costumo falar, assim, que a amamentação, gente, ela não é instintiva. Não é de instinto. Sabe? O que a Preta Lua falou ali é extremamente importante. Se a mulher não tiver uma boa rede de apoio, a gente vê nitidamente que ela não consegue seguir no processo dela, tá? Não consegue, porque é desafio atrás de desafio. Eu costumo dizer que a amamentação, ela é um processo que requer tempo, ele é um processo dinâmico, que tem seus altos e baixos, que também vai precisar de persistência e paciência. Porque nem o bebê nasce sabendo fazer sucção e nem a mãe sabe ofertar essa mama para o bebê. Os dois estão em aprendizado. E aí que entra, né, o papel aí do consultor de amamentação também para fazer esse incentivo, para mostrar para a mulher que ela é capaz, sabe? De também acionar essa rede de apoio que você falou, né, que ela é extremamente importante e fazer parte de todo esse processo ali, família. Chama quem vai ser sua rede de apoio. Tem gente que fala realmente que não tem rede de apoio. E nós vimos, assim, que é nítido, assim, as taxas de desmame precoce nas mulheres que não têm rede de apoio. Porque como que essa mulher vai amamentar na frequência que um bebê exige nos primeiros dias de vida ali, se ela não tiver alguém para ajudar ela na casa, para lavar uma roupa, para passar, para fazer uma compra, para trazer uma comida, às vezes, para ela, que ela não deu conta de fazer, não deu conta de fazer nada, às vezes ela tem outros filhos pequenos. Entendeu? Então, assim, esse é o incentivo dessa campanha. Para que as pessoas se despertem para ajudar essas mulheres. É despertamento total da sociedade, sabe? A gente já até costuma dizer, né? Quando vê uma mãe assim, você já geralmente pergunta, sua mãe não mora perto? Vê com aquela dificuldade, porque a gente sempre lembra da mãe, né? A mãe da mãe é aquele suporte, né? E são muitas as vezes em que a gente ainda ouve as mulheres dizerem assim. Nesses dias mesmo eu vi uma pediatra nas redes sociais, eu sigo, e ela falando sobre isso, sobre o dever do pai. Se você, pai, levanta à noite e faz isso, faz aquele chazinho, dá um banhozinho lá na banheira, não pense que você está fazendo muita coisa. E, de fato, não está fazendo a obrigação ali, um pouco da obrigação de ser o pai. E nós ainda ouvimos muito, não, meu marido é muito bom, não, fulano, meu filho ajuda muito a mulher dele, ajuda muito a mulher dele, ou então veja a outra lá, que não, o que ela está fazendo? Ela acha que é o pai que é obrigado a fazer tudo, ela fica lá no bem bom. Então, isso acontece muito ainda e é uma violência com a gente, porque quando a gente... quando está grávida e logo depois quando a nossa criança nasce, a sensibilidade, né, ela fica muito grande e tudo na gente é sentimento, você fica ali todo aflorado, porque daquilo ali, da proximidade que você tem, né? Então, você precisa dessa rede de apoio, você precisa desse cuidado, desse abraço. E eu lembrei de uma coisa quando a Preta começou a falar, e aí a Valéria também começou a falar sobre a questão de que essa violência com a amamentação na mulher já se inicia, às vezes, dentro do próprio consultório, né, Valéria? Quantas vezes a gente já escutou uma puérpera ligar pra gente da primeira consulta ou da segunda desesperada, porque foi agredida mesmo, verbalmente e psicologicamente, com falas assim super machistas e bem agressivas, porque o peito não é do neném, né? Existe isso também, a gente escuta e precisa ser falado. Já me ligou assim aos prantos, chorando, que bebê não pode ficar muito tempo no peito, que o peito é do marido. Existe isso também. Essa fala ainda existe até hoje. Não, eu chego a ficar arrepiada. Porque ela vai gastar muito tempo ali. Não é do bebê. E que é para ela se cuidar, porque se ela ficar ali dispondo de muito tempo com aquela criança, ele vai arrumar outra. Ou, às vezes, até mesmo essa pressão psicológica para ela parar de amamentar, porque ela não vai dar trabalho para ele mais na consulta. E vai induzir aquele mercado que a gente estava falando.
né? Isso é muito difícil também. A gente escuta direto. De qual mercado mesmo? É de ela ter que Né, parar de amamentar, vai iniciar com uma fórmula sem necessidade. A gente perde em questão de qualidade de vida desse bebê. É um bebê que vai ficar mais doente mesmo, vai ter visitas constantes ao pediatra. Então, querendo ou não, é um comércio também. É, indústria farmacêutica. Nossa, é isso. Eu acho que toda mulher que escuta isso chega até arrepia. Porque olha como que é uma... Assim... Mona, mas olha como que esse crime, ele é tão ele é direto, mas ao mesmo tempo ele é muito velado. É uma pressão psicológica muito grande. E as pessoas ainda tendem a achar que a mulher tem que ser perfeita, mas como que é perfeita? Com um homem bruto dentro de casa que não ajuda em nada, que não tem a consciência de um tempo de qualidade de uma mãe para um filho, ainda coloca uma pressão em cima disso como se ela tivesse errada em estar, né, ajudando no processo do crescimento da criança, porque o leite materno é um dos nutrientes mais importantes para a formação do corpo da criança. Ainda ter as 1000 coisas para fazer e ainda ter uma saúde mental boa. A questão da rede de apoio não é só sobre vim cá te abraçar, eu entendo a sua dor, eu sei que o babado tá forte. Não, é denunciar quando agressões psicológicas dessa proporção que você disse acontece dentro de casa. É também as mulheres se conscientizar sobre o seu empoderamento e a importância do seu, porque as pessoas esquecem só porque a pessoa virou mãe, ela não tem vida mais, que a vida dela é só pro filho e que fora isso tudo nada importa, que não precisa trabalhar, não precisa se cuidar. Por isso que as mulheres têm sim que ir malhar, ficar mais forte, empoderamento, entendeu? Buscar meios como as artes marciais, porque a arte marcial trabalha espírito, trabalha corpo, trabalha mente, autodefesa, de quando princípios de agressão com você, com seu filho acontecer, você saber se defender. Inclusive, eu já deixo uma dica para todas as mulheres aqui de Patinga. Eu sou capoeirista do grupo Raiz Quilombo e a gente desenvolve um trabalho maravilhoso do autoconhecimento sobre o seu corpo, sobre o seu empoderamento, sobre a sua autodefesa. Fica no Limoeiro, Avenida José Anatório Barbosa, em cima da oficina do Guru, Grupo Raiz Quilombo Mestra Nalba Branca. Lá nós temos a graduada Geiciane, a professora Morena, que é a minha mãe, a instrutora Coruja, temos a graduada Geiciane, graduada Beija-Flor, graduada Ana Luísa, mulheres se ajudando e se empoderando, porque a partir do momento que a gente não sabe identificar de onde está vindo a agressão, como é que a gente vai poder lutar? Até para ter força para cuidar nossas crias, gente, não é fácil. Você ser uma mulher de baixa renda, ainda passar por situações como o machismo, o racismo constantemente, ter uma cria para cuidar, ter as suas necessidades para fazer uma faculdade, um estudo, porque é difícil. Rede de apoio é sobre isso, é amigas que, por exemplo, eu tenho que estudar para terminar meu vestibular, leva meu filho para brincar, para alguma coisa, me ajuda. 1 horinha já alivia muito a cabeça. E homens vão ter mais consciência. A mulher é o pilar de estrutura do mundo. Não seja um escroto que só atrapalha a sua mulher, o seu filho, que saiu também de você. Tenha mais consciência, torne esse processo mais fácil, que a vida vai seguir melhor para todo mundo. Nós ainda temos um agravante, por exemplo, a licença maternidade é de 4 meses, né? E olhe lá, ainda no serviço público, né, onde já se regulamentou a lei federal, a gente tem a licença de 6 meses, mas a licença é de 4 meses, quando a orientação da OMS seria para amamentar 6 meses no mínimo, né? Exclusivamente, né? Uhum. Pois é, e aí, como é que faz? E tem esse direito, a mãe tem o direito de sair para poder amamentar, mesmo depois que ela volta ao trabalho? Como é que funciona isso? Na verdade, o que a gente vê na prática, né? A mulher, quando ela tá aí, se ela trabalha numa empresa em que ela tem que voltar ao trabalho, às vezes com 4 meses, às vezes até antes, né? Porque se ela precisou pegar uma licença maternidade anterior por causa de algum problema, ela perde tempo com o filho, né?
tem mulheres aí que voltam com 3 meses. O bebê tá ainda terminando a esterogestação e já tá perdendo o contato com a mãe, né? Então, o que a gente vê? Que as mães, elas às vezes estão amamentando nesse processo e quando vai chegando próximo da época de voltar ao trabalho, já acha que a amamentação acabou. Vou ter que desmamar agora, tal, já procura, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que ofertar mamadeira, como que você fala e tudo. Eu falei assim, não, mas peraí, por que tem que desmamar? Essa é a cultura. Voltou ao trabalho, vai desmamar. E essa campanha deste ano é justamente para isso. Para que a sociedade, para que as empresas, né, se sensibilizem, para que o governo se sensibilize, né? Vamos colocar governo municipal mesmo, sabe? De incentivar, de fazer campanhas. Por que os nossos prontos-socorros infantis ficam cheios de crianças? Por que o nível de doenças respiratórias em Patinga são gigantes? São só por causa de empresas? Não, vamos lá, né? Por quê? Como que está o índice nosso de amamentação aqui em Patinga, na região do Vale do Aço? Entende? Vamos lá. Se a gente incentiva a amamentação, principalmente no retorno ao trabalho, por quê? O Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza aleitamento materno exclusivo até 6 meses. Porém, ele é o principal alimento até um ano. E muitas mães acham que 6 meses, começou a complementação alimentar, o leite é só... Virou assim, é só de vez... o leite é só pra... Às vezes ele quer. Não, mães. A alimentação principal pro teu filho até 1 ano é e continua sendo o leite materno. As outras coisas vão entrar só para começar a acostumar esse bebê, quando ele tiver com 1 aninho, a comer as outras coisas. É uma fase de adaptação que a gente dá para ele de 6 até 1 ano de idade. Entende? Mas continue amamentando. Existem técnicas, existem ordenhas para fazer, existem formas de armazenamento desse leite, mas é o que você falou. As empresas estão preparadas para receber essas mães com 4 meses e deixar elas ordenhar dentro das empresas? Tem geladeira para deixar os leitinhos que são ordenhados? O serviço público não está preparado. Não. Nem para uma mãe que é servidora pública, Exatamente, lá onde ela Cida. trabalha, não está preparada. Não tá. E sem contar a carga que coloca sobre ela. Ela é criminalizada. Se ela começa a sair do trabalho, porque primeiro que se a mulher engravida, se tiver a oportunidade de saber antes dela declarar a gravidez e apresentar o resultado, se puder demiti-la, essa já é uma prática, né? Ou não, até não admitir porque é mulher e tem a possibilidade de engravidar, né? Então, isso já é assim, essa dificuldade de entrar no emprego. Então, depois que ela já está amamentando, já tem a criança, aí vem todos os trabalhos. A gente ainda vê empresas procurando mulheres que não tenham filhos para trabalhar, ou então que os filhos já cresceram mais um pouco. E aí vem os direitos também, que é o direito da criança e o direito da mãe, por exemplo, a creche, a educação infantil, que a gente não tem, não está universalizado no nosso país, não está universalizado no nosso município. Isso é uma denúncia, inclusive, que a gente faz, porque de 2019 para cá, de 2020, né, 21 para cá, vamos dizer assim, nesse governo, nesse tempo que a gente está aqui, não foi aberta nenhuma vaga para creche. Não se construiu nenhuma creche aqui no município, um EMEI, um CEMEI. Então, 0 a 3 tá parado. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa reivindicar. Então, e essas muito creches importante. Estão preparadas para receber o leite materno que as mães ordenham em casa para ofertar para os filhos que estão indo lá, Cida? É outra coisa a se pensar. E é coisa que é de legislação, de organização do município, né? Sim. Então, a mãe quer, voltar ao trabalho. Vamos supor que ela acha essa vaga na creche, tá? Ela tá com um bebê lá de 8 meses, achou a vaga na creche, beleza. Ela tá lá toda animada para continuar amamentando, ordenha o leite, faz o armazenamento correto, coloca lá... Eu tenho uma paciente que fez consultoria de retorno ao trabalho, cada saquinho de leite que ela leva para a escolinha da filha dela, ela coloca lá uma mensagem carinhosa para a filha dela, entendeu? Será que para a pessoa que vai ofertar no copinho, não é na mamadeira, para não te causar desmame, entendeu? E as nossas creches? Elas vão fazer isso? Vão manusear corretamente esse leite materno? Vão fazer o acondicionamento dele correto? Estão faltando até assistentes, né, na educação infantil, nas salas de educação infantil, tem algumas salas que estão faltando assistentes da educação infantil, quer dizer que tem uma professora sozinha, isso é coisa básica, que toda criança precisa, mesmo não sendo mais amamentada.
Então, é necessário ter. Então, é o básico que está faltando. Mais uma coisa, né, que está ferindo, né, os direitos das mulheres. Porque é o direito da criança e o direito da mulher também para ela continuar, né, a vida dela. E a gente, né, fala sobre isso e falamos, o Preta Lua, você, né, citou aí um pouquinho, começou a citar sobre a violência de gênero, né, a violência às mulheres, que também está ligada à raça. A mulher preta nisso aí, a mulher negra, dentro desse contexto de violência. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, a solidão da mulher negra, ela é real e ela existe. E ela é um ponto de pauta muito importante que tem que ser lidado com muito cuidado, porque mulheres negras continuam morrendo. O feminicídio ele acontece, mas o preconceito por mães solos e mães negras é 2 vezes maior, que aí é a taxa do machismo em cima, é o racismo em cima e ainda a questão de ser mãe. Sabe, isso tudo me gera até uma certa emoção positiva e uma certa injúria também. Porque, sabe, porque esse processo ele não é aceitável para todo mundo. Não é todos os espaços que as mulheres sendo mães têm espaço para poder trocar seus filhos, vai receber um bom atendimento no hospital na hora do parto. Hoje eu vi um depoimento de uma mulher, ela é carioca, eu não sei aproximadamente a idade, não lembro o nome dela, mas ela estava com muita dificuldade no parto, ela é uma mulher preta, retinta, estava com muita dificuldade no parto do filho dela, que hoje em dia é um dos órgãos principais do Ilê Axé, um terreiro que eles têm no Rio de Janeiro. Essa mãe já estava com muita complicação no parto, já estava sentindo contrações e dores intensas há mais de 12 horas num corredor de um hospital, pedindo ajuda, as enfermeiras não dando nenhuma importância para o sofrimento dela. Um homem qualquer simplesmente chegou dentro do hospital, começou a dar cotovelada na barriga dela, dizendo que a gente não precisa de mais um negrinho no mundo. Então, assim, a gente vê que é muito difícil para uma mãe solo cuidar de uma criança, mas é o triplo de dificuldade para uma mulher preta, nessa sociedade extremamente conservadora e racista, ter forças e ter meios para cuidar dos filhos, da sua cria, da casa, e ainda manter a consciência de que, meu filho, quando você crescer, infelizmente, você vai ser tratado de forma diferente. Como que essa mãe já tem que desde sempre passar por esses preconceitos e ainda não tem esse processo de tempo de qualidade depois que ganha criança, né? Porque a maioria das situações são mães pobres que tem que trabalhar mesmo, então a criança já desmama cedo, já não recebe os nutrientes, aí já vai uma criança que já cresce cheia de dificuldade, cheia de problema no corpo respiratório, problemas de saúde, dependente de atendimento de SUS, que a gente sabe que não é lá aquele acesso todo. Então, é um processo muito difícil, a questão das mães solos também, né? E assim, infelizmente, é difícil já ser uma mulher, mas como que eu falo? Normalmente tem um ditado, né? Que a gente tem que matar um leão por dia. Uma mãe preta solo tem que matar um leão, 2 tigres, 4 cágado e 4 serpentes para poder, sim, conseguir terminar seu dia de trabalho, chegar em casa, saber se seu filho às vezes foi para a creche, que a maioria das vezes acorda, deixa o filho na creche, vai trabalhar, não tem ninguém de confiança que pode mandar informação, se acontecer alguma coisa, não tem ninguém nem para mandar buscar o filho, então tem que ficar nessas situações, chegar em casa, ainda ter o processo de arrumar a casa, do ser mulher, ainda ter os processos de ter tempo de qualidade com a criança, porque uma criança precisa, independente se ela é de colo ou não, esse acesso das creches que vocês pautaram aqui é algo muito importante. Eu sou residente do bairro Limoeiro, aqui de Patinga.
E lá tem muita criança. E a dificuldade que é para arrumar vaga é muito grande. Então, você vê de tarde lá crianças que poderiam estar na creche, tendo alguma base de ensino, às vezes sem um acesso na rua, correndo risco de ser atropelado. A mãe não pode ficar de olho, porque às vezes deixa com o vizinho ou confia em pagar uma pessoa que só por então tá recebendo, né, um preço justo, às vezes um valor menor para cuidar daquela criança, não trata da forma devida com atenção. Então, assim, é um leque de situações, é um leque de conflitos que a partir do momento que mesmo que a mãe tenha o acesso básico de poder ter um momento ali de gestação bem tranquilo, com profissionais que vão dar a atenção necessária para poder não ter nenhum processo prejudicial para o corpo naquele momento do nascimento da criança, mas a partir do momento que pisa da porta do hospital para fora, a realidade cobra de forma diferente, sabe? E é uma dor que, assim, as pessoas falam muito, mas de verdade ninguém se importa. Cadê apoios? Cadê leis de incentivo a isso? Cadê? Eu sei que aqui no Brasil tem casas que apoiam mulheres em baixas condições ou que já foram violentadas. Mas cadê que Ipatinga, 2, 3, 4 desses locais que uma mulher só faz o registro e vai lá ter um acesso a uma psicóloga? Ou pelo menos um mínimo de acompanhamento. Porque a saúde mental de uma mulher também é muito importante. Como é que a gente vai ter força para lidar com isso tudo? Sabe? E aí, quando você fala da mulher negra, se ela já tem filhos, né, jovens, é saber se ela vai chegar em casa e se o filho dela vai chegar vivo, né, depois dela, que é outra questão, né, que pega a questão racial. Sabe? Eu falo isso sendo filha, eu falo isso sendo irmã. A minha mãe, ela é mãe solteira, ela me criou sozinha e ela cria a minha irmã sozinha, com o apoio de eu e ela mesmo. E é muito difícil, por exemplo, a gente hoje em dia, né, agora abrindo uma pauta rapidinho, pessoal, a minha avó, que foi quem ajudou a criar, quem cuidou da minha mãe, que ajudou a cuidar de mim, né, passou mal, tá acamada, então tem esse processo de deslocamento de Ipatinga para Fabriciano para ir cuidar da minha avó, eu ficando aqui para poder olhar as coisas de casa e ainda ter olho atento à minha irmã de 5 anos que está no processo de formação, que a gente sabe que as questões de assédio e pedofilia existe, sendo um corpo feminino independente da raça. Então, assim, é muita coisa que a gente tem que estar sempre atento. Eu falo como filha, todos os dias eu peço a Zambi, porque eu sou de religiões de matriz africana, eu tenho as minhas crenças, eu cultuo as minhas energias e peço todo dia de sair de casa, que me guarde e me proteja, para que eu consiga voltar, que guarde e proteja a minha mãe, que é uma mulher, que ela consiga fazer todas as atividades e voltar para casa, e que guarde e proteja a minha irmã, que não sofra assédio de pessoas que não têm um mínimo de compaixão de uma criança. Então, essa questão, sendo uma pessoa, uma mulher negra, ela é como que eu posso dizer? Não é um apontamento, mas é um ataque que a gente vive desde o berço até o final da vida, até o final da formação. É muito sério isso, né? Porque você acumula ali as diversas violências, né? Que tem de gênero, raça, de classe social. Então você vai acumulando, né? A religião. Então vai os vários preconceitos, né? Que a gente precisa carregar. Então se você acumula isso, você é mais vítima, né, do preconceito. Não no sentido de você vou ser vitimizado, né? Mas você é mais vítima, sim, do preconceito. E eu estava ouvindo vocês falarem e pensar, aqui na Câmara de Ipatinga, nós não temos um fraudário. Então, nós não temos lugar aqui para criança. Nós não temos, então, pensando nisso, que os cuidados geralmente ficam por conta da mãe, nós não temos aqui, então, espaço para mulheres, né? O parlamento, e aí vendo como que está, assim, a violência de gênero, né, na política, como é que ela está, assim, aflorada, né? Como que a gente tem visto tantos casos. Então, assim, o espaço da política, o espaço do parlamento, ele não foi feito para a gente.
Para começar, que a gente é muito silenciada, né? Desde sempre a mulher é silenciada, né? Sempre aquilo que podem colocar para que a mulher fique mais dentro de casa, né? Ela vai tocar piano, né? Porque o piano é pesado, não tem jeito de você carregar, né? Então ela vai ficar ali tocando piano, não vai sair com o violão nas costas, né? Igual o cavaquinho, né? Então até nisso, então todas as coisas feitas mais para a mulher ficar dentro de casa. Então esse espaço, né, do parlamento, da política, do estar fora, nesses espaços assim também, a mulher é muito cerceada, né, o tempo todo e culpabilizada. Porque qualquer problema que se tem com a criança, com o filho, a filha, a culpa, a pessoa vai te fazer sentir culpada sem, às vezes não é nem a intenção dela, mas está na cultura, ela vai te cobrar a ponto de você sentir culpada, né? Porque isso é sempre julgado pra gente, né? Quando eu fiz uma viagem parlamentar na semana passada, né? Eu ouvi de gente da minha família que está todo dia me ajudando e que apoia, mas dizendo, não, mas eu fiquei com tanta dó da Sara no final, porque já estava 2 dias, 3 dias com você fora e ela já estava assim, né? E ela tem o pai, tinha a minha irmã que estava com ela, que tem as sobrinhas, né? Que tem as priminhas, a minha mãe. Então tinha gente, né, ali. Mesmo assim, você se sente culpada, né? Então é uma situação muito difícil. Então essa solidão, né? A gente sente, né, nos espaços onde a gente está, a gente sente essa solidão. Mas eu sei que, no caso, se você acumula, né, no sentido positivo, né, de ter todas essas características, eu sei que a solidão é maior, o preconceito é maior, a violência é maior, infelizmente, né, sobre a violência de gênero acumulando todas essas outras características, ela é maior, sim, né? Mas todos esses âmbitos negativos, eles são extremos, mas também nos fortifica num nível físico e espiritual 5 vezes mais, que é mostrar para as nossas crianças o empoderamento, que elas vão ser mulheres que podem se criar sozinhas, independência financeira, autocuidado, autoamor, autoproteção. A gente não precisa dessa reprodução da sociedade, que a gente sempre precisa do outro para ter alguma coisa, a dependência emocional, sabe? Então, por mais que, por exemplo, às vezes a nossa vida foi só tiro, porrada e bomba, preconceito, pessoas o tempo todo nos julgando, falta de acesso, falta de apoio, ou às vezes o simples olhar de preconceito da sociedade, independente do gênero, independente de credo ou raça, a partir do momento que mulheres solos conseguem passar por isso tudo, dar a volta por cima, no final são mulheres incrivelmente empoderadas, tendo a consciência compartilhando a consciência para os filhos através da oralidade, que sim, você pode, você vai estar e é seu direito de estar. Então, as mães conseguem fazer isso. Repete. Preta, isso quando as mães conseguem fazer isso. Sabe o que dá mais tristeza? Quando a gente ouve mães amaldiçoando seus próprios filhos. Você não vai dar em nada, que merda, né? E outros nomes, sabe? E isso acontece com muita frequência. Então, é uma forma até da gente, né, dar um motivo para vocês, mães, refletirem. Como que vocês estão criando teus filhos? Que isso é muito importante. Às vezes, desde bebezinho, bebê, gente, eles não fazem manha. Não tem isso, não faz pirraça. Bebê precisa de quê? Se a gente gosta de estar perto um do outro, eles também gostam de estar em contato com outras pessoas. E às vezes a presença dos filhos irritam algumas mães, elas descontam às vezes, né, nos filhos, o quê? A pressão que ela está sofrendo de diversos âmbitos da vida dela. Então é importante a gente ter essa reflexão também, sabe? De a gente estar fazendo isso que você falou, né? Dando suporte para os nossos filhos, desbravar o mundo, né? E não colocando eles mais enterrados, tá? E é nossa responsabilidade também, né, Valéria, como mães, já trazendo esse assunto, mães de menina, que é o que a Preta falou, né, empoderar mesmo, trazer aquilo, o poder, né, que não foi nos dado, mas a gente passa.
sempre, infelizmente, trazendo a respaldo, igual hoje eu tenho uma filha de 19 anos, mas ela, infelizmente, não consegue ter o mesmo acesso à rua igual eu tinha quando eu era criança. Ela não consegue usar as mesmas roupas, igual eu peguei a era, não vou revelar a minha idade, mas eu peguei a era do cropped normal, do shortinho, né? E não era visto da forma com que era, né? Da forma com que era sensualizada a infância, como é hoje, infelizmente. Hoje, quando ela sai, infelizmente eu tenho que falar pra ela, se ela vai andar de Uber, minha filha, essa roupa não tá legal. Por quê? Por conta dessa limitação, do medo que a gente tem da agressão aos nossos filhos. Então, infelizmente, isso ainda existe, mas sempre mostrando pelos cuidados, as questões, né, e tal. E eu tenho um menino de 10 anos. Então, a minha maior preocupação é como eu posso melhorar, né, para que ele possa não repetir, né, não ser aquele homem que a gente tanto briga, que a gente tanto debate. Então, a gente tem aí também, né, essa questão de como mães empoderar as mulheres, mas também de trazer para os filhos, meninos, o respeito, o cuidado, né, a importância. É o papel da educação, né? Sim. E essa educação no sentido bem amplo de a gente educar os nossos meninos Sim. também para serem homens melhores, né? Infelizmente, a hipersexualização do corpo feminino, ele existe em qualquer idade. A questão também do empoderamento, nossas crianças entenderem que tá tudo bem se eu quiser usar um crop de um shortinho. O problema não tá em mim, o problema tá no outro. Mas, infelizmente, o problema do outro nos afeta. Então, é isso, é mostrar que, olha, isso aconteceu, fala, comunica. Só a mamãe que pode te ajudar, auxiliar você nas suas higienes pessoais. Outra pessoa não permite. E vai criando essa conscientização desde muito nova. E isso é muito bom para que não aconteça, exatamente, de facilmente mulheres serem silenciadas. Porque eu acho que um dos maiores fatores de hoje em dia, muitas mulheres não denunciar os abusos, são, além da manipulação mental que o agressor faz, mas também sobre o medo e o silenciamento. Porque desde nova ela foi ensinada ou foi silenciada a quando tiver algum conflito, a mãe não acreditar e não dar credibilidade para a fala da criança. Outra coisa também, igual eu como doula, né? É uma profissão que faz com que a gente fique muito ausente de casa. Então, meus filhos acabam ficando muito sozinhos por muitas horas, porque nós somos a primeira a chegar e a última a ir embora, né, do acompanhamento todo com essa família. E eu volto muito de transporte, de Uber, de madrugada, qualquer hora, né? E será que um homem tem esse mesmo medo de voltar para casa? Já teve situações de eu entrar num transporte do Uber e de eu mandar minha localização para uma pessoa de confiança, porque eu não sabia. Essas são medidas que a gente já tem, né? E precisa ter, infelizmente, precisa ter. E eu tô trabalhando, e mesmo voltando do trabalho para trazer o sustento para minha família, eu ainda tenho que preocupar com a agressão. E mesmo se você estivesse se divertindo, né? É um absurdo a gente ter que ficar justificando. Já é outra patamar. Né? Igual o acontecimento que a gente teve do Uber aí num estado. Gente, as coisas absurdas que eu ouvi de pessoas, assim, né, não se responsabilizando sobre aquela mulher e julgando ela, assim, de partir o coração. Isso é uma situação que já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. De eu estar pegando um mototáxi até o centro, mais ou menos no sentido... saindo do Panorama, o mototáxi desvia caminho comigo para outra rota. Se eu não fosse atento o suficiente, quando ele estava passando perto de um quebra-mola, eu tive que pular da moto, correr para uma farmácia mais próxima e pedir ajuda, sabe? E quantas outras mulheres que não têm esse despertar e às vezes não sabe o que fazer. Por isso que essa questão da autodefesa ela é muito importante para você saber o que fazer realmente para se defender, ou pelo menos um alerta. Qualquer coisa já salva, sabe? Nem que seja
um chute lateral de cima para baixo, qualquer coisa. Por isso que é muito necessário. Eu acho que, assim, pode ser uma percepção pessoal, mas eu acho que essas questões de defesa pessoal era para ser ensinado na escola, desde sempre. Porque como que eu vou saber reagir a uma agressão, a um agressor, se eu nunca fui instruída a ter uma reação, sabe? E infelizmente muitas vítimas morrem na hora da situação, né, do ato, por causa que não sabia o que fazer. Aí vai cometer alguma ação ali, faz com que a outra não consegue analisar bem os dois poros da situação, antecipa as coisas, acaba que o agressor entra num estado de pressão muito grande, acaba matando, acaba, sabe? Então, assim, isso é muito preocupante. Aqui, a gente vê que isso acontece no Brasil todo, mas aqui em Patinga é muito alto o índice de mulheres que são perseguidas na rua, que são assediadas na rua. Aconteceu recentemente aqui no Amalanari, gente. Aqui na Amalanari, não era nem 9 horas da noite, uma mulher foi assediada do cara tentar arrancar a roupa dela, que se não fosse uma pessoa correndo vir ajudar ela, teria sido estrupada. Então, assim, a questão também da conscientização das pessoas, de ver um ato acontecendo, denunciar, se posicionar de alguma forma. Mesmo que seja uma situação muito intensa que não dê para intervir diretamente, mas liga, busca ajuda, busca se conscientizar pela dor da outra pessoa e querer ajudar de alguma forma. Que isso faz toda a diferença. 180 salva vidas. Sim, diz que 180, né? É uma das questões. Sim. E também criando as redes de apoio, buscando essa compreensão. A educação ajuda. Nós temos aqui, nesse mandato, já 2 leis que eu consegui aprovar, né? Consegui aprovar. Ela trata disso, dessa violência fora de casa também, né? Tem uma lei, a primeira que nós aprovamos, consegui aprovar em janeiro. Ela auxilia a mulher em situação de violência em estabelecimentos, né, comerciais, em estabelecimentos, por exemplo, bares, restaurantes, boates, porque às vezes a mulher está ali com aquela sofrendo uma violência e é só assim uma coisa pequena de ali alguém daquele estabelecimento perceber, porque a gente tem o do X, né, que as pessoas procuram, mas ela perceber e aquele estabelecimento se comprometer também em poder praticar a cidadania ali, a solidariedade, de, por exemplo, conduzir até um carro, ajudar ali a conduzir até o carro, ajudar a chamar um táxi, coisa assim para proteger essa mulher daquele possível agressor que está ali. Uma outra lei que nós aprovamos é a do selo Não é Não, Mulheres Seguras, que a gente aprovou no sentido de que ela é como que uma complementação dessa outra. Essa lei, ela o município deve fornecer para o estabelecimento o selo Mulheres Seguras, né, desse protocolo, que cumpre esse protocolo, para o estabelecimento que cumpre o protocolo de certa forma, treinar os funcionários ali para poder receber, para poder identificar e para poder auxiliar, se for o caso, né, proteger aquela mulher ali dentro do estabelecimento, levar para o banheiro e ter ali exposto que, assim, esse estabelecimento tem o protocolo, né, Não é Não, Mulheres Seguras. A gente fica assim, impressionante é que o Executivo vetou, nós aprovamos aqui na Câmara, o Executivo vetou e o Legislativo aqui nós tivemos que derrubar o veto, porque houve um reconhecimento de que não deveria aquele projeto, né, ir para frente. Então, assim, e aí a gente percebe o quê? Que não vai ter uma boa vontade para poder implementar nessa lei. Então, nós precisamos de lei. Para além disso, né? E aí, nesse mês de agosto, agora, nós tivemos, né? A gente
está tendo desde o início do ano, a gente está tendo um incentivo maior às políticas públicas, né, para as mulheres, porque nós tivemos um período muito difícil em que a gente teve retrocesso nessas políticas, né, com o governo federal anterior. A gente teve um aumento muito grande da violência, das mortes por armas de fogo, e as mulheres são das principais vítimas, né, porque o feminicídio cresce a cada dia, mulheres morrendo por ser mulheres, né? Então, isso é muito sério. Então, houve um crescimento. Aqui na nossa região, a gente tem dados recentes da Delegacia de Mulheres, né, da segurança, dados recentes de que teve aumento nos últimos anos, que é preciso a gente, né, dar uma parada, né? Então, nós temos essa medida assim, de emergência, né, Disco 180 para tentar salvar. Mas, por exemplo, esse ano nós já tivemos... da parte do governo federal, de que as delegacias de mulheres devem funcionar 24 horas por dia, todos os dias. Essa semana a gente até procurou saber se aqui está funcionando. Eu não consegui saber bem, né, se está realmente funcionando, porque nós sabemos que as condições não são boas, né, das delegacias, até mesmo para o atendimento, né? Então, que a gente precisa melhorar nisso aí. Então, até nisso de já é remediar, né, a situação, né, da violência. Então, é muito importante, né, criar as leis, fiscalizar, ter as redes de apoio e a gente saber que nós que somos mulheres, a gente precisa se proteger, precisa praticar a sororidade, né, a cada dia. E a gente também é um termo que muitas vezes a gente não conhece, né? As mulheres não conhecem. Quando a gente fala de feminismo, né, Preta, acho que talvez seja até interessante você daqui a pouco colocar, porque a gente já está, né, chegando para o final, já vamos fazer as considerações finais. Feminismo não é esse palavrão, essa coisa feia de que tem que ter medo, não. É isso, é a sororidade, né? A solidariedade entre as mulheres, é uma querer levantar a outra e não como a gente sempre foi criada para uma querer derrubar a outra, porque nós somos criadas assim, somos incentivadas assim para querer derrubar a outra porque ela é uma ameaça para mim. E aí, principalmente, pega pelas questões dos atributos físicos, né, de colocar uma competição entre nós, e nós não podemos cair nessa, né, de que a gente quer competir uma com a outra. Nós precisamos querer uma levantar a outra, né? E se a gente está junta, o quanto melhor, né, é a gente poder estar junta. E nós temos também incentivo do governo federal, né, em relação à amamentação também. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Uma outra questão que é importante lembrar, que esse mês de agosto a gente celebra também o aniversário da Lei Maria da Penha, né, que é a lei lá de 2003, né, 2006, né, que trata de combater essa violência. E quantas Marias da Penha nós temos sofrendo violências e que levam anos para poder conseguir sair, né, dessa violência de uma certa forma. Então, essa lei também vem combater, fazer valer, né, contra a violência doméstica. Então, tudo isso aí a gente precisa começar a se informar melhor para poder combater e dar um basta. E dizer, sim, que não é mimimi, né? Nós estamos sofrendo, sim, muitas violências. E aí, quando você estava me falando, eu me lembrei do assassinato da mãe Bernadette, lá na Bahia. Eu me lembrei das violências e ameaças que estão sofrendo, por exemplo, as parlamentares. Tem 2 parlamentares na Câmara Municipal de Belo Horizonte, uma na Assembleia Legislativa, 2 na Assembleia Legislativa, porque hoje eu fiquei sabendo de outra mulher, outra deputada estadual, que está sofrendo violência. A gente já tem no mínimo umas 4 lá dentro da Assembleia, que estão hoje lá dentro da Assembleia, que já sofreram violência assim, explícita, de ameaça de morte, ameaça de estupro corretivo. Olha bem que absurdo, é uma coisa que faz a gente ficar indignada, né? Então, sem contar as violências, as pequenas violências, que eu não sei se são pequenas, né? Mas que a gente vai sofrendo no dia a dia, né? Então, é importante que a gente dê isso. Então, já caminhando para as considerações finais, vamos tocar nisso aí também.
Então, assim, quando a Cida falou da questão do governo, né, quando toda vez que implementam um tema, né, eles tentam fazer alguma ação mais, né, estratégica para que possa endossar aquele tema, né, para que aquilo ali possa realmente fazer ser realidade. Então, assim, já começou, né, o Ministério da Saúde, ele já começou, está em fase de implantação dos espaços de sala de amamentação nas unidades de saúde, tá? E a iniciativa, ela começou no Pará, Paraíba, Distrito Federal, São Paulo e Paraná. E as salas de amamentação, a partir de agora, elas deverão fazer parte dos próximos projetos, né, de unidade de saúde e uma adequação também para as unidades que já existem, tá? Então, assim, é uma forma, né, de incentivo e a gente, né, vem aí agora, né, solicitar que o nosso governo possa já entrar com alguma ação, né, nesse momento aqui no município. Como você falou, a Câmara não tem um fraudário, nas unidades de saúde não tem um fraudário, né, também, né, e nós somos serviços públicos, é de total interesse do serviço público incentivar a amamentação, porque com isso a gente tem menores taxas de adoecimento infantil, né, menos gastos. Eu acho que de tudo, o que menos a gente quer é falar de dinheiro, mas é o que move, não é? Talvez falando sobre isso move um pouco mais. É economia. É economia em todos os âmbitos, tá? Até no meio ambiente, com a quantidade de latas, de fórmulas que estão aí nesse meio ambiente. Então, a gente não pensa, entende? Então, o incentivo da amamentação ele vai muito mais além do que hoje. A amamentação, ela traz benefícios a curto, médio e longo prazo. Crianças amamentadas ao peito, até os 6 meses de vida exclusivamente, têm maiores coeficientes de inteligência, tem os QIs mais elevados, e menores taxas de desenvolvimento com álcool, drogas e problemas emocionais futuramente. Então tá aí, né? Eu acho que não tem nada a falar mal da amamentação, é só que as pessoas se sensibilizem, que o governo sensibilize, que as empresas sensibilizem, porque essa mulher que trabalha aí, se ela tiver uma oportunidade de amamentar o filho dela, será uma mãe que sairá menos do trabalho para poder acompanhar os filhos doentes, né? É uma forma da gente também fazer os empresários pensarem nesse tema também, tá bom? E mulheres, né, deixo aqui já o recado, a dica, que é um dos nossos papéis como doula, é informativo, sim. Então, a gestante, né, você que está gestando, procure informar sobre a amamentação, não gaste tanto tempo assim naquilo que você acha que é necessário, que é o enxoval, não é, tá? Existem coisas muito mais preciosas, então tem coisas sim que são supérfluas e que você pode deixar ali um dinheiro garantido para a preciosidade, que é a amamentação, que é a longo prazo, que é benéfico, né? E falando de dinheiro, né, Valéria? Que é econômico, né? 4.000 até 6 Gente, é prático, você não tem que sair com nada, é só o peito, né? Você só vai colocar pra fora e pôr a criança pra mamar. Então, procure um profissional, procure as consultoras de amamentação. A gente tem várias aqui na região, muitas bem qualificadas, né? Temos fonoaudiólogas também, enfim. Você podia deixar o WhatsApp, o Instagram. Instagram, né, eu vou deixar arroba. o Instagram das doulas do Vale do Aço, tá? Só procurarem, pedem informação lá, indicações de profissional, né? A Natália é a supervisora do Instagram, foi ela também que fundou o Mamaço, né? Então, ela faz esse trabalho aqui, ela iniciou esse projeto do Mamaço e a gente está aí no 6º ano já. Então, a dica é, procure os profissionais, você mesmo que está amamentando, tá com dificuldade, ainda tem tempo mesmo, tá? Ah, que bom. Eu pude participar, acho que o ano retrasado, né? Participei do Mamaço. Muito interessante, né? Não, mas obrigada, viu, meninas, sobre essa questão da amamentação, porque é fundamental, né? De fato, ter a amamentação e poder cuidar e cobrar, ter esse direito, né? E é maravilhoso amamentar, né? Muito bom. E mulheres se empoderem, pessoas denunciem maus tratos contra a mulher. A Lei Maria da Penha, ela tá aí, ela existe e ela é eficaz, sim, ela salva vidas. Diz que 180 denuncia o agressor.
e que por nossas mulheres e que a vida feminina tenha muito mais valorização e importância, que não tenhamos que perder outras mães Gildas de Encosse, que não tenhamos que perder outras Marias para poder sim ser denunciada agressão. Vidas femininas importa, não é não, e 180 denuncia o agressor, entendeu? Vamos aprender a lutar, gente, é pau neles, entendeu? Capoeira, grupo Raiz de Quilombo, Mestrando Alma Branca aqui em Patinga, qualquer outros espaços também que acolhem esse empoderamento, a essa força, infelizmente é muito necessário. E é isso, não se trata de travar uma luta contra os homens e contra o masculino. Trata-se de travar uma luta, né, Preta, pela vida das mulheres. E que bom que nós já temos homens também se desconstruindo desse machismo para poder acolher, né, a feminilidade, pensar o feminismo, né, a cabeça a partir do feminismo, que é o acolhimento da mulher, de que é pensar que a mulher tem os mesmos direitos, o direito de ser gente, né, de ser humano, assim como o homem tem. Então, com cada um com as suas peculiaridades, mas os dois com direitos, né, iguais, direito à vida, né, principalmente, ser tratado com muito respeito, né? Que bom, muito obrigada, Preta, também. E, né, que bom ter contato com vocês aqui, e a gente está aí à disposição. Quiserem procurar também, eu sei que é muito difícil, às vezes, as mulheres que passam por alguma violência, né, poder procurar. Então, eu recebo muitas mulheres, porque vê, né, a pauta que a gente defende, então eu recebo muitas mulheres que às vezes vêm ali para conversar, para falar de alguma coisa. Então, a gente precisa também estar preparado, né, para isso, para indicar onde é que ela vai. Então, se quiserem procurar também, podem procurar, né, que a gente está aqui disposta, aqui na Câmara, Gabinete 409, e o Instagram e o Facebook, @professora Cida Lima, a gente está aí, né, para acolher também, porque a gente precisa fazer esse acolhimento, né, e ser essa rede de apoio. Muito obrigada.